Bom dia todo o estado do Piauí aí. Não sei se não conseguiu essa entrevista. Crislão, eu queria só te pedir, por gentileza, que você falasse um pouquinho mais alto, tá bom? Ou então encostasse a sua boca no teu celular Sim, mais. sim, sim. Ok, tá ok agora. Melhorou bastante. Crislão, a primeira coisa que eu tenho a dizer para você é te parabenizar pela façanha. Você hoje é artilheiro do Campeonato Paulista de Futebol, marcou 9 gols, mas a primeira pergunta para você é: como você surgiu no futebol aqui em Teresina e você é de que bairro? De onde? Eu primeiro surgi jogando pelo Piauí Esporte Clube, né? Jogando primeiramente amador, depois tive uma oportunidade no Piauí, e daí comecei a me destacar, né? Em cada oportunidade que eu tinha, eu aproveitava da melhor maneira possível. Depois fui me destacando, fui no River, fui no Comercial. E acho que a maior oportunidade que eu tive para chegar ao futebol profissional foi no Fluminense, né? Junto com o Ronaldo, que foi um ótimo treinador. E foi um passo importante na minha vida, quando eu tive uma ótima Copa São Paulo e fui para o Comercial. E pude iniciar a ganhar o mundo do futebol, saindo, voltando, sempre tendo várias lutas, né? E graças a Deus tem me abençoado e eu tenho podido ter uma enorme alegria, né? Uma enorme alegria de estar passando isso ao futebol piauiense, me ajudou muito. Bem interessante, né? Todo atleta que sai do Piauí tem que ter o dedo do Ronaibe, rapaz. Impressionante esse Ronaibe. Parabéns a você, Ronaibe. Bom, você, como você bem falou, você conseguiu essa ascensão para o futebol nacional, principalmente através da Copa São Paulo de Futebol Juniores, jogando pela equipe do Fluminense. Agora, depois, você ganhou o Brasil, né? Foi para o Atlético do Paraná e tal. Qual foi o clube que mais te valorizou até agora, na sua carreira profissional, Crislã? Até agora, na carreira profissional, eu creio que tenha sido o River, né? O River do Piauí, porque quando eu estava desempregado, os caras fizeram questão de ir na minha casa, um contrato para me assinar, me abrir as portas, né? Nada melhor do que você retribuir com um bom futebol. E quando teve proposta para mim, o River não cresceu o olho, me liberou para me ser feliz. No Atlético Paranaense também fui muito feliz, mas infelizmente não tive muitas oportunidades, apesar de eu merecer, mas Deus sabe o que faz. Então, se Deus me permitiu para aquela situação no Atlético Paranaense, para me crescer no futebol, mas ele queria que eu comunicasse aqui no Paulistão de baixo, né, desse um passo atrás para dar luz na frente. Que bacana, Crislã. Você reconheceu o River, né, como time que o projetou, foi lá na sua casa, pediu para você assinar o contrato e depois te liberou naturalmente. Bacana isso, viu? Esse seu reconhecimento. Então, o time do seu coração, qual é? É o River mesmo? Eu gostava de torcer pelo Flamengo do Rio, né? Mas quando eu aprendi a jogar pelo River, se for ser piauiense, por torcer pelo time da cidade, o River eu aprendi a jogar com a maior camisa, né? Então, quando eu sempre acompanho o River, agora estava acompanhando a Copa do Nordeste no estadual, então eu tenho um sentimento pelo River, um sentimento assim, de amor à camisa, né? De torcer, de ser um torcedor, né? Além de estar fora, assim, de poder ter jogado, né? O River é mais torcedor. Então você tem dois times na tua vida, como eu percebi. Tem o Flamengo do Rio e tem o River aqui no Piauí, que foi o time que te projetou. Agora, como é que Crislã, a tua vida em Penápolis? Você hoje é artilheiro do Campeonato Paulista, mora na cidade de Penápolis. Inclusive, a sua mãe está com você, né? Sim. A vida é tranquila na cidade do interior, tem todo bem interiorzão mesmo. Minha mãe está sempre podendo me ajudar, né? Meu pai também está aí. Mas sempre que eu falo com ele, minha família acho que é a base de tudo, né? Minha mãe tem sido muito importante no decorrer da minha carreira e eu acho que hoje, nada melhor do que merecido, ela tá podendo vivenciar esse momento comigo, que é uma grande alegria, né? E meu pai, porque tá agora, mas creio que logo eles vão, no futuro bem próximo, possa de maior expressão. E quem sabe na família inteira possa estar comigo, meu pai, né? Minha irmã e minha mãe que já convive comigo. Ok, me diz uma coisa, eu conversava com você no sábado, você me dizia, Herbert, minha mãe está comigo, mas ela volta para Teresina,
Eu tenho sim propostas, já apareceram propostas, mas você foi muito categórico em afirmar que você não está focado hoje no eixo Rio-São Paulo em relação às propostas. Você quer primeiro terminar o Campeonato Paulista, terminar bem, porque a sua equipe ela tem a seguinte situação, observe, ela está hoje em terceiro lugar no Grupo 4, o time hoje não avançaria para o mata-mata do Paulistão 2015. E resta apenas uma rodada para o fim da fase de grupos. E a situação da Penapolense, na quarta-feira, o seu time precisará vencer o já eliminado São Bento para chegar aos 18 pontos no Grupo 4. E para avançar a próxima fase do Paulistão, a Penapolense terá que torcer pelo Corinthians contra a equipe do 15 de Piracicaba. Eu desde já, sou Corinthians desde pequenininho. Só para o Corinthians passar pelo 15 de Piracicaba, o teu time ganhar do São Bento e você continuar marcando gols no Campeonato Paulista, viu, Crisan? Isso, infelizmente a gente deixamos de escapar ontem, 3 pontos que praticamente estavam nas nossas mãos, né? Mas quem sabe, eu creio que é uma situação que Deus permitiu para a gente decidir dentro de casa, onde a gente tem uma força da torcida, onde a gente conhece pela operação do nosso campo. E São Bento, eu digo que é o time fantasma, né? Eu nunca vi jogar, só vi somar pontos, nunca vi um jogo, mas pelas informações que a gente tem, que é um time bastante trancado, né? Que dá muito trabalho aos seus adversários, acho que tem 8 empates. Então a gente vai ter uma parada difícil. E também eu sou Corinthians desde pequeno, né? É brincadeira da parte, mas a gente vai fazer nosso papel. E dentro de casa a gente vai tentar no resultado depois que acabar o jogo, né? Mas creio que o Corinthians possa fazer uma bela partida contra o 15 e a gente possa classificar e possa continuar fazendo um gol. Né? Ok. Crisan, mais 2 perguntas para você. Uma diz respeito à seleção brasileira de futebol. Tá tudo bem, você está começando a despontar, é cedo ainda, mas tudo pode acontecer. Hoje você está no eixo mais famoso do Brasil, que é o eixo Rio-São Paulo. Você tem 23 anos, não pode mais ir para a Sub-17, a seleção brasileira. Tem a Olimpíada aí, de repente, sei lá, pode pintar, né, se o Dunga tiver olhos para você também. Mas você sonha um dia em vestir a camisa da seleção, Crisan? Esse é o meu sonho maior, né? Da seleção, né? Um jogador piauiense, com certeza você vai ser muito apedrejado durante a sua carreira, os sonhos que você tem, mas é um sonho que eu tenho. Não imagino que eu ia ser um jogador assim, praticamente reconhecido, né? Eu digo ainda tem muita coisa para acontecer. Mas eu estou buscando no papel no dia a dia. Em trabalhar com forte, as coisas que têm acontecido com quem trabalha com forte, você não é. E creio que isso pode acontecer no futuro bem próximo. Tá ok. A ligação do Crisan tá ruim, mas tá dando pra gente entender. Para finalizar, só quero te dizer, te parabenizar, que você continue focado, perseverança. Não sei se você lembra, eu vivi aqui dizendo que a cada gol que você marcava pelo River, eu dizia, esse garoto joga uma bola redonda, agora tem que ter juízo, tem que ter foco. Eu dizia muito isso para você e vou dizer de novo, tenha foco e perseverança, tá bom, Crisan? Obrigado. Eu quero agradecer a você que apesar de eu acho que você não precisa saber, mas eu assisti sempre o seu programa e ficava muito feliz. Você não sabe o orgulho que dá para a nossa família me elogiando. E hoje eu reconheço isso. Sou muito feliz de estar recuperando o nome do Piauí, né? Não nego nas origens. Sou nordestino, como até brinco com meus amigos, nordestino cangaceiro. Acho que muitas coisas podem acontecer. Eu, Jonas, não só eu como Jonas, posso levar o nome do Piauí mais adiante. Tá ok. Um abraço para você, boa sorte. Um abraço da sua mãe, que deve estar com você aí agora também. Tá legal? Um abraço. Boa sorte, garoto.